As forças políticas que comandam e dominam a capital do país. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas. Bom dia, amigos. Hoje a gente vai falar um pouco da política raiz, que a gente gosta muito. E a gente estava conversando aqui um pouco antes de iniciar esse conteúdo. Uma frase famosa que circulou todo mundo e muitas vezes é usada na política nacional, que é de um homem chamado James Carville, que foi um assessor do ex-presidente norte-americano Bill Clinton, que, perguntado numa época eleitoral sobre as questões que preocupavam o presidente que era candidato à sua reeleição, e ele respondeu com uma frase completamente destruidora, abre aspas, é a economia estúpido, fecha aspas. A economia dita os movimentos da política e a política acaba refletindo na economia. Mas em Brasília essa frase pode ser trocada. É a política estúpido. Então vamos lá. Rodolfo Lago, vamos explicar para quem está do outro lado e que de estúpido não tem nada, como funciona essa lógica, se é que existe alguma, da política brasiliense. Pois é, invertendo então a frase do James Carville, vamos lá. Semestre termina bem, o governo aprovou as coisas lá na Câmara, né? O mercado está feliz com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como a gente mostrou no conteúdo de ontem. Mas por que é que todas essas coisas aconteceram? Porque o governo é fantástico e fez a formulação da proposta econômica correta? Talvez até tenha feito, mas tudo isso só pôde acontecer por quê? Porque as coisas andaram no Congresso. E as coisas andaram no Congresso não por causa da economia estúpido. As coisas andaram no Congresso por causa da política estúpido, né? Porque o governo aceitou ceder as coisas que ali o grupo político que hoje domina o Congresso, né, o Centrão, comandado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu, e o governo vem cedendo essas coisas. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Porque quando o governo consegue suas vitórias, nós temos que lembrar, e é um assunto que demoraria alguns conteúdos, que a política brasileira foi formatada desde 88 num contexto que dá mais força ao Congresso do que a própria presidência da República. E hoje em dia o Centrão de fato mostrou que quem manda é ele. Dentro dessa lógica, o presidente começa a se desidratar. Por quê? Ele faz promessas de campanha, ele toma posse no governo, só que ele não consegue fazer entrega. Se ele não faz entrega, ele está sendo colocado como um presidente fraco. Aí o que ele tem que fazer para se tornar forte para o povo? Ser fraco para o Congresso. Exatamente. E é nessa lógica que o Centrão domina. É isso aí. O presidente, então, para poder fazer as entregas que prometeu, precisa ceder. Então, o que aconteceu? Na quinta-feira, ontem, afinal, foi substituída a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, né? Depois de mais de um mês aí de fritura, né? Ela, coitada, ficou torrada, né? Um mês de fritura, né? Foi substituída pelo deputado Celso Sabino. E aí fica claro, né, como é esse jogo. O deputado Celso Sabino foi líder da maioria do Bolsonaro. É um deputado bolsonarista. É alguém que sempre teve um perfil de oposição. Se torna agora ministro, é justamente pela pressão desse grupo do qual ele faz parte, né? Ele se considera um amigo e irmão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, por causa disso, vira ministro do Turismo. Outros ministérios parece que terão de ser cedidos. E houve também a necessidade de fazer algumas negociações lá no Senado, Alexandre. Bem dito, até porque o Sabino também tem, por outro lado, um outro padrinho, que é justamente o Davi Alcolumbre, que hoje comanda também boa parte do Senado, foi presidente daquela casa e a gente sabe, o Senado é um clubinho. Vocês que estão do outro lado talvez tenham dificuldade de entender, mas é um local de 81 senadores, onde se conversa tudo no famoso cafezinho. Muitas vezes as negociações são feitas entre oposição e governo de uma maneira muito cordial, ainda que no plenário eles mostrem que não estão pensando muito bem como o outro, mas na hora de votar já está tudo combinado. Brasília funciona desse jeito e tem um cenário que é muito importante, que rapidamente eu vou tentar levar para vocês, que é a questão que o presidente hoje sofre. O presidente foi eleito com uma pequena margem de votos favoráveis a ele.
O presidente não tem a seu favor um setor importantíssimo da economia, que é justamente o agronegócio. O presidente tem desconfiança de boa parte das Forças Armadas. E o presidente tem no mercado financeiro um baluarte que para ele é fundamental, mas que não o enxerga como o comandante do processo. E hoje vê o seu ministro da Fazenda. Se o presidente da República não tiver o Congresso, ele não tem governo. Exatamente. Então é isso, as coisas então funcionam assim. Então, enquanto essa troca ministerial acontecia ali, para atender ali um deputado, para atender a Câmara, lá no Senado, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, negociava para que o governo não tivesse duas derrotas. O governo estava prestes a perder na questão do decreto do marco do saneamento. Vamos lembrar que o governo sofreu uma derrota lá na Câmara, né? O presidente tinha feito decretos alterando o marco do saneamento. A Câmara fez, então, 2 decretos legislativos derrubando essas mudanças feitas pelo Lula, e isso estava para ser votado lá no Senado. Então, aí o Jacques Wagner entrou no jogo, combinou com a oposição um acordo. Os 2 decretos legislativos saíram da pauta com o compromisso de que o governo faz uma mudança, atende os questionamentos da oposição para poder continuar vivendo. Então, você vê aí o jogo como é o jogo da política. E da mesma forma, o presidente, quando fez a MP dos ministérios, tinha extinguido a Funasa. E aí também o senador Doutor Irã fez um decreto legislativo recriando a Funasa. E aí, então, Jacques Wagner entrou no jogo, chamou a turma lá da oposição, fez também um acordo para dizer o seguinte: olha, vamos então esquecer esse negócio e vamos discutir então para recriar a Funasa. Uma comissão foi criada ontem de governo com parlamentares para fazer o desenho de recriação da Funasa. Tudo isso para que você entenda o seguinte: a economia realmente é a mais importante de todas, mas o presidente da República só conseguirá fazer as entregas econômicas que ele prometeu se a política deixar. Portanto, é a política estúpido. E nós aqui, pelo menos, tentando entender o que é difícil às vezes. É isso aí. Pelo menos ali na Praça dos Três Poderes é a política estúpido. Muito obrigado a vocês por toda essa semana conosco, a sua paciência, a sua audiência, e desejamos um bom final de semana. É isso aí, gente. E você, se gostou, compartilhe, curta, se inscreva aí nos nossos canais. Um ótimo fim de semana para vocês e até segunda-feira. Até segunda-feira.